aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nós estamos falando sobre gestão, empreendedorismo, carreira, tentando misturar um pouco disso com a nossa vida cotidiana. E hoje eu tenho aqui do lado a Delci, que é uma amiga querida, é empresária, sommelier de vinho, é assim que fala mesmo, sommelier, é isso? Sommelier. Espetáculo, né? Isso é recente. E a gente vai tentar conversar um pouco sobre tudo isso e mais algumas coisas. Primeiramente, obrigado pela confiança, seja bem-vinda. Espero que você curta aí nosso papo. Eu que agradeço, Wesley, pelo convite, falar um pouco da minha carreira sobre vinhos sempre é muito interessante, né? A gente sempre fala que quem trabalha com vinhos é uma porta de entrada sem saída. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a impressão que precisa estudar e menos a gente sabe. Você sabe que eu, eu, eu acho que vai ser um papo bem interessante, porque eu vou ouvir bastante, porque se tem um assunto que eu entendo muito pouco ou quase nada é sobre vinhos, né? Eu até estava conversando com meu sócio, que ao contrário de mim entende muito de vinho. E eu falo, olha, eu estou precisando estudar isso porque vira e mexe esse assunto aparece nas conversas e eu estou ficando meio perdido. Mas você me conhece, né? Eu não gosto de ficar perdido nos assuntos e esse é um assunto que eu fico perdido. Da onde nasceu isso, Delcy? Da onde nasceu essa paixão, né, por vinhos, assim? Da onde veio isso? Ó, foi em 2018. Eu estava na Alemanha, numa cidade chamada Trier, e estávamos numa festa, se chama Altfest, né, que é uma festa da cidade. E aí as pessoas estavam tomando vinho, vinho branco Riesling, que é o vinho que 80% dos vinhos da Alemanha são da uva Riesling, né? É uma uva muito aromática, uma uva branca. Então a pessoa comprava uma garrafa de vinho e comprava uma taça, pagava 1 euro, pegava a taça, no final da festa você devolvia a taça e recebia o euro de volta. E aí eu comecei a tomar e me agradou muito aquele vinho assim refrescante, geladinho. E quando eu voltei da viagem, eu falei, vou me aprofundar nesse assunto. E aí comecei a estudar e, nossa, eu sou apaixonada pelo mundo dos vinhos. Isso foi em que ano? Foi em 2018 assim que surgiu essa paixão mesmo. Até então, eu já trabalhava com vinhos, mas era mais vinhos de mesa, que é o tinto seco, o tinto suave, e tinha até dificuldade de pronunciar Cabernet Sauvignon. Como que é isso? Que uva é isso? O que que é, entendeu? Então, depois dessa viagem, realmente eu comecei a me aprofundar e, nossa, assim, sou apaixonada, né? Então, estou falando aí de 6 anos que eu comecei a estudar mais a fundo, né, esse mundo dos vinhos. Legal. Eu conheço a Delcy há alguns anos aí, talvez uns 10, um pouco mais, É, talvez, ou um pouco menos, eu mas acho acho que é, em uns torno 10 disso. anos. E É. você sempre trabalhou no ramo de bebidas, né? Distribuição e tal, e agora você tem uma marca própria, enfim, de vinhos, espumantes. Essa, essa coisa de trabalhar com bebidas, ela vem de quanto tempo? Desde 2019, não, 2009. Até então, eu trabalhava na iniciativa privada, eu trabalhei 13 anos numa empresa, depois mais 2 em outra. E aí a minha filha, que hoje já tem 21 anos, ela tinha 2 anos. E aí eu pensei assim, vou parar de trabalhar porque eu estava muito cansada, vou me dedicar um pouco a ela. Fiquei 1 ano em casa e quando eu tentei voltar para o mercado de trabalho, foi muito difícil, porque eu já tinha uma posição, tinha um salário bom, né? E aí daqui a pouco tu ter que recomeçar foi um pouco difícil. E aí foi que eu decidi, vou começar a empreender.
E o meu marido já trabalhava com bebidas, e aí ele falou para mim: "Mas tu quer empreender, tu vai vender, tu sempre esteve do outro lado da mesa". Eu falei: "Bom, vamos lá, vamos tentar". E aí a Red Horse, ela lançou um energético de 1 litro, e até então nós tínhamos energético de lata, que era da Red Bull. E aí eu pensei: aonde que eu vou iniciar meu trabalho? Vou iniciar nas lojas de conveniência, que é um público jovem, e que talvez seja um mercado promissor. E aí eu comecei, carreguei 10 fardos de energético no meu Gol e fui bater na porta das lojas de conveniência. Na primeira loja que eu fui, foi ali em São Leopoldo, no posto Argos, ali da Caxias do Sul. Cheguei lá, o comprador se chamava Wagner. Fui lá, falei que eu estava trazendo uma inovação, que era um energético de 1 litro. Ele olhou para mim assim, pensou: "Putz, mais um que está chegando, né". E eu falei assim: "Ah, me dá uma oportunidade, nós só temos energético de lata, quem sabe, essa moda não pega, né". Ele falou: "Olha, volta amanhã". Dia seguinte, quem estava lá era eu. E quando ele me viu, ele pensou: "Putz, essa mulher de novo, né". E aí ele falou assim: "Não consegui falar com o meu gerente, volta na terça da semana seguinte". Terça-feira, lá estava eu de novo. E aí ele falou para mim: "Ah, me dá 4 fardos". Eu peguei o meu talão de pedidos, fiz o pedido, fiz a nota, de forma manual, ele me fez o pagamento. Na terça da semana seguinte eu voltei lá. Primeira coisa que eu fiz, fui no freezer, abri a porta e olhei. Não tinha mais nada no freezer. Eu pensei: só tem 2 situações, ou ele não colocou o produto para vender ou ele vendeu tudo. E para minha surpresa, ele tinha vendido tudo. E aí comecei um trabalho, começamos a fazer, e foi ali também que a gente entrou na rede energia, né? E fizemos o trabalho de degustação, e depois de 1 mês e meio, a gente já teve que contratar o primeiro funcionário, porque não deu mais de fazer entrega no meu Gol. Então eu fazia durante o dia, visitava, fazia os pedidos, à noite eu emitia a nota, os boletos, e no outro dia o motorista entregava. E assim foi que a gente começou se fortalecendo, né, eu e o meu esposo, e começamos a empresa, né, que até hoje na minha avaliação, é uma empresa de sucesso. Sim, não, e uma empresa já de quase 15 anos, né? Pouco mais de 15 anos, né? A gente sabe que no Brasil são poucas empresas que sobrevivem, né? Ainda mais uma empresa familiar, assim, começando na unha, né? Como a gente fala, né? Começando contigo fazendo o trabalho, né? Não são tantas empresas assim. Mas eu fiquei curioso, com o que que você trabalhava antes, Delci? Que eu acho que eu não sei. Eu trabalhei, eu sou formada em secretariado executivo bilíngue português-alemão. Então, eu vim lá das missões. Quando eu vim, eu trabalhei no Lar Santa Elizabeth, cuidei de vovós, e eu já vim lá do interior com magistério. Aí depois eu trabalhei no Colégio São José, aí trabalhei numa indústria de borrachas, e depois eu fiquei 13 anos na Irmãos Petrol. Lá eu trabalhei como secretária executiva, secretária da diretoria. Eu já estava na Unicinos, né, fazendo minha faculdade, e eu tive uma oportunidade lá de exercer minha profissão, e fiquei 13 anos na Irmãos Petrol. Ah, legal. Você sabe que minha irmã, a primeira faculdade dela também é secretariado. É, São poucas pessoas, né? É difícil achar. Mas a primeira faculdade da minha irmã foi. Minha irmã mais nova, foi secretariado. E aí era português e espanhol, acho que dela. Ela já falava espanhol e foi português e espanhol, coincidência. Depois ela fez letras tal, hoje ela é uhum. escritora. O livro dela estava aqui, não está mais, mas tem que pôr de volta. Mas aí atrás tem alguns livros dela, já escreveu 11. Eu sempre faço propaganda, né? Sempre que dá, eu faço propaganda, assim, porque eu sou um irmão orgulhoso. Eu sim, mas me fala que eu vou voltar para os vinhos, porque eu acho que se eu estiver errado, você me corrige, mas no momento é a tua
a tua atividade principal, né? Onde você está pondo mais energia é na tua marca de vinho. Eu tô certo ou não? Está certo. A gente continua muito forte, né, na distribuidora como um canal multimarcas. Hoje nós temos aí mais de 1.000 rótulos, mas também há 5 anos nós começamos com marca própria. Começamos com vinhos de mesa, que é a Sansevero. A gente fez uma análise, né? Então, se nós temos uma força de vendas, por que que eu vou trabalhar para os outros? Vou trabalhar para mim, né? E aí que nós começamos com a marca Sansevero, que hoje já é a marca de vinhos de mesa que a gente mais vende, né? Temos uma equipe de quase 30 vendedores na rua, são 28, né? E a gente atende supermercados, atende também mercados, bares, lojas de conveniência, restaurantes, né? Então temos um trabalho bem interessante. Começamos com vinhos de mesa, que é a marca Sansevero, e depois de 3 anos, lançamos uma marca de Stefanello, que é o sobrenome do meu esposo, que são vinhos finos e também espumantes. O nosso espumante Stefanello, o Moscatel Rosé, ele já tem 2 premiações, 2 medalhas de ouro, então nos 2 concursos que a gente participou, ele recebeu medalha de ouro. São produtos elaborados por uma vinícola pequena, o filho do dono é um enólogo, então ele acompanha todo o processo, desde o cuidado das videiras, e isso que torna ele diferente. Então, não é um produto que ele é em larga escala, em pequena escala, que faz com que realmente ele seja um produto diferenciado, e a gente está conquistando um mercado bem legal com ele. Legal. E eu falei quando eu entrevistei a Gi. Eu não falei, né? A Delcy é mãe da Gi, que eu fiz um episódio junto com a Sofia, que se você procurar aí, você vai achar lá. As duas são músicas muito legal. Foi um episódio muito bacana também. E, e eu falei pra ela, eu vou falar pra ti, eu acho esse nome muito perfeito pra vinho. Eu sei que o sobrenome é do pai, não é da mãe, mas eu acho É, muito bom o Stefanello pra vinho. Assim. Eu achei que é, ficou muito legal mesmo. Assim. É um nome muito sonoro para o vinho e para a espumante. E sim. realmente eles fizeram uma boa escolha. E, e Delcy, me diz qual são os planos assim da marca? Como que você está enxergando isso para frente? Então, eu estou estudando bastante, né? Eu já sou sommelier pela ABS, também tenho um curso de sommelier pela UX. Agora, no fim de semana passado, eu terminei meu curso de winemaker, estou fazendo meu próprio vinho. E aí, por que que eu estou estudando? Porque eu acho que a marca, a gente tem que evoluir constantemente, né? Então, hoje a gente tem na Stefanello vinhos de entrada, eu ainda não tenho nenhum vinho reserva, mas ele já está lá na barrica ganhando complexidade, e eu acho que a gente estudando é que a gente consegue chegar mais perto também do paladar do paladar dos brasileiros, ou enfim, de quem curte a tomar nossa marca. Eu defendo que vinho bom é aquele que você toma e gosta. Porém, existem alguns padrões, né? E para a gente poder eu chegar lá no enólogo da vinícola, olha, eu quero um vinho assim, assim, a gente também precisa estudar mercado, precisa estudar o gosto do apreciador, né? Então, eu tenho fé e muita convicção de que a marca ela ainda vai ganhar muitas premiações e realmente porque o produto é diferenciado. Se eu ligar o microfone ajuda, né? Eu quero entrar um pouco nesse teu lado do marketing, assim, mas do marketing mais amplamente falando, não só da ação de promoção, né? Porque isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção na tua empresa e na tua pessoa, que você sempre foi muito inquieta, né? Sempre, sempre tentou fazer alguma coisa diferente, enfim, eu acompanho o teu Instagram lá, você tá sempre fazendo algum vídeo, tá tentando seguir as trends lá do momento e tal.
Eu queria que você falasse um pouco, porque você tá aí me falando das coisas bem com seriedade, assim, mas a Dilce é uma pessoa bem agitada, bem inquieta, né? Sou muito inquieta porque eu acho que a gente tem como e a gente pode melhorar sempre, né? E hoje ser empreendedor não é fácil, né? Então a cabeça funciona 24 horas porque as coisas mudam muito rapidamente. E se tu não acompanha as trends, se tu não tá por dentro de tudo, tu acaba ficando para trás, né? Então, às vezes também eu tô cansada, poxa, eu já tô com 55 anos, né? Às vezes tu aprender num programa, tu fazer uma edição de um vídeo, foi difícil para mim, mas eu sempre me desafiei, né? Então eu acho que, independente da idade, a gente tem que estar sempre se desafiando, né? E você tem alguém que te ajuda ou é tudo contigo? Como é que é? Não, eu tenho sim, tenho uma pessoa do marketing, ele é muito bom, o Jefferson, né? Então ele está sempre por trás me apoiando, mas como a gente tem muita demanda, às vezes ele não consegue, né? E aí eu encaro e vamos lá e faço acontecer. Não, e é muito bacana isso, não só agora, né, com a questão da tua. Lógico que agora com a questão da tua marca e tal, eu percebo que essa coisa da rede social aí você está mais ativa. Mas mesmo com a distribuidora, você sempre esteve tentando fazer alguma coisa, né, diferente. E eu acho que isso é importante, eu acho que eu falei disso no último episódio com o pessoal, falei sobre turismo, né? Cada vez mais, se você não consegue fazer uma coisa que te diferencia dos outros, o teu produto acaba tendo preço e não tem valor agregado, né, na oferta toda. E você acha que isso. Deixa eu melhorar. Você acha que isso não? Quanto do sucesso da tua empresa você acha que está nisso? Nessa coisa de sempre estar fazendo alguma coisa diferente, sempre estar correndo atrás, enfim. É que hoje, nós, como um canal multimarcas, a gente trabalha com commodities, né? Então, a primeira coisa que o cliente pergunta é preço, qual que é o teu preço? E muitas vezes essa questão, a experiência que a gente entrega, o vendedor que está lá, a entrega que é pontual, ele não é tão relevante, mas a gente trabalha isso muito com a equipe de vendas, né? Para que o cliente também enxergue esse diferencial. E quando a gente sempre tenta fazer algo diferente, é exatamente para isso, para quê? Para a gente poder se diferenciar da concorrência, né? Para que o preço não seja a coisa mais importante. E eu tenho certeza que muito do nosso sucesso é isso, né? Que a gente preço, claro que tu precisa ter um preço competitivo, mas isso não é tudo, né? Eu acho que a questão da pontualidade, a questão da credibilidade, tu só entregar o que o cliente realmente te pede, né? Então, acho que a seriedade também no negócio, isso faz também com que a gente tenha sucesso e se mantém com uma credibilidade, um bom conceito no mercado. E você tocou no outro ponto que é realmente muito importante. Porque, bom, eu trabalho direto ou indiretamente com a Delcy há tanto tempo, e isso sempre foi uma coisa que eu sempre falei internamente para as pessoas. Assim. É lógico que nem todo fornecedor é assim, né? Mas a gente que está no meio há algum tempo, a gente sabe, e a empresa da Delcy sempre foi uma que a gente falou assim: o que a Delcy falou, ela vai cumprir. Assim, a gente sempre esteve tranquilo quanto a isso. E isso é uma coisa que muitas vezes é deixado um pouco de lado, até na construção da marca, né? E quando você está construindo uma empresa, não importa o tamanho que ela é, né? Por menor que ela seja, se você não, se você não cria essa segurança em quem vai comprar de ti, de que quem vai comprar não, deixa eu melhorar, de quem vai se relacionar contigo de qualquer forma, que o que a pessoa está dizendo você pode confiar que é o que vai acontecer. Você pode até ter um sucesso no começo, mas depois acaba que se esvai, né? É.
Eu acho que esse que é o grande diferencial, é a manutenção, né. Isso é que nem uma casa, você constrói, mas se você não fizer manutenção, se você não pintar, ela vai acabar se esmerecendo, né. Então eu acho que o negócio é assim. O grande desafio é a gente sempre se manter ativa no mercado, é a gente manter os princípios de forma ativa e realmente, não é a premissa da minha empresa, mas não só falar, mas que realmente o cliente perceba esse diferencial, né. É, eu vou além, não só falar e não só escrever. Às vezes as empresas querem fazer um planejamento estratégico, que é muito importante. Aliás, eu ganho a vida com isso, mas muitas vezes você quer pôr uma missão, um valor, mas é só porque fica bonito, né, escrito, e não porque realmente você pensa aquilo ou vai se esforçar em buscar aquilo. Isso é muito importante, porque tem que ter congruência entre o que você diz, escreve e faz, porque senão acho que é até pior, viu? Se eu, Sim. se eu não vou fazer, melhor não escrever, porque aí depois é pior ainda. Eu acho que fica mais. É melhor você ser coerente com o que você é do que querer agradar o mercado, oferecer uma coisa porque você acha que vai ser mais legal. Então, essa congruência entre o que você diz que é a empresa e o que ela é, eu acho isso muito importante. Como tem sido, a Delcy ela está sempre nas feiras, né? Eu acompanho e eu sei que é feira do sapato, feira do São Leopoldo Fest, eu tive inclusive lá no fim de semana. Para quem está vendo e tem algum negócio parecido, enfim, tem valido a pena? Como é que tá esse mercado assim de feiras assim para ti? Você está tendo o retorno que você quer, não só financeiro, como de exposição da marca mesmo, e tal? É que, o meu objetivo das feiras é buscar share de mercado, né, e eu acho que quando a gente tem uma marca nova, eu preciso chegar no formador de opinião. Quem que é o cara que vai ou o consumidor que vai depois lá no supermercado buscar minha marca? É aquela pessoa que provou, né. Então a feira é uma oportunidade para o cliente provar o produto, comprar e depois recomprar. E eu acho que a marca a gente trabalha assim, a pessoa precisa conhecer. Por que que eu vou lá comprar uma Stefanello? Ah, porque eu provei na feira, eu gostei. Ah, porque eu já comprei e gostei, ou porque algum amigo indicou. E eu acho que a feira, ela é, para mim, ela é o melhor ambiente, é o mais favorável para a gente trabalhar uma marca. É porque ele tem um clima de. As pessoas estão predispostas, né, a experimentar ali. E o teu stand acaba sendo uma coisa diferente no meio da feira, né? As pessoas, sei Sim. lá. É, eu acho que é a degustação, né, eu acho que isso é um diferencial, porque a pessoa pode provar o produto. Então ela está levando o que realmente ela gosta. E a gente tem um vinho que é o Sanseverino Rosé Suave. Esse vinho, ele faz tanto sucesso nas feiras, que a gente já pensou em até mudar o nome dele, né, para ser o vinho sensação das feiras. As pessoas chegam na última feira do sapato, teve cliente chegando com o celular: "Ó, eu quero esse vinho. Ai, a gente comprou esse vinho, tomamos lá em casa e todo mundo só fala nesse vinho. Vim buscar mais exemplares", né. Então o legal é isso, no início da feira as pessoas chegam lá, compram o vinho, como a feira é de 10 dias, no decorrer da feira elas retornam lá para comprar mais, né. Então, as feiras elas têm sido incríveis, né, a gente está amando, né. Legal. Vocês não vão ouvir porque eu tiro na edição, mas tem os cachorros da minha vizinhança, eles Ah, resolveram ficar ativos. Mas o pessoal não ouve porque eu tiro na hora da edição aqui. A gente passa um filtro que não ouve, mas eu fico ouvindo no meu fone aqui. Eles participam um pouquinho, são parte integrante. O Delci, quando você pensa na tua empresa hoje, quanto da tua cabeça está ligada na operação, lá no dia a dia, e quanto que está na estratégia? olha, eu acho que na operação, hoje ela está, digamos, talvez 20, 30%, né.
mais é o estratégico. Eu estou sempre pensando no estratégico, onde que eu posso melhorar, analiso muito relatórios, números e, enfim, né, eu acho que o meu papel é delegar, né? Então eu acho que eu fico no estratégico, fico onde, por exemplo, mesmo as feiras, a gente analisa, porque hoje a gente não só participa de feiras como a Loucura por Sapato, as feiras da cidade, como a gente já participa hoje de feira como a Agas, em Tramandaí, que a gente participou agora no mês passado, onde a gente atende o supermercado, né? Então, essa questão estratégica, ano que vem também pretendo participar da Agas de Porto Alegre, e a gente começa, é tipo uma espiral, eu estou começando de dentro para fora, então eu trabalho o pátio da casa, onde a gente está, eu vou a Novo Hamburgo, mas agora eu já estou avançando um pouco mais, vou para o litoral, vou para Porto Alegre, eu acho que essa questão estratégica, ela é muito relevante para que a gente possa crescer. E que bom que você conseguiu sair bastante da operação, né? Porque muitas vezes a operação te toma muito tempo e a gente acaba não pensando o negócio, né? E aí a gente acaba não sabendo para onde está indo. Que nem, muito importante o que você disse de você tá crescendo em espiral, que foi o termo que você usou, de estar saindo Uhum. de perto para longe, não daqui a pouco tentando buscar um mercado lá muito fora e daqui a pouco a tua operação bagunçar. Isso é muito interessante você já ter essa visão. Lógico, quando eu falo já, eu estou falando da questão da tua marca, né? Porque você já tem empresa há Sim. muito tempo, né? Mas na questão da marca em si. E hoje tua marca está onde já? Com distribuição? Olha, hoje a gente, como nós temos o e-commerce, né? Então ela já está em todo o Brasil. Temos uma venda bem expressiva em São Paulo, né? Em Santa Catarina, nós temos uma cliente em Florianópolis que compra o nosso vinho Merlot. É assim, ó, praticamente assim 4 ou 5 caixas por mês, né? Então a gente já tem clientes bem fiéis da marca e o nosso Moscatel Rosé em especial aí tá a venda está bem acelerada. Eu ia te perguntar isso. Dentre os teus produtos, assim, qual que está tendo maior sucesso? Assim, você tem um foco em específico? Alguma coisa que você está pondo mais energia ou não? É que assim, ó, quando a gente fala em espumantes, o Moscatel, ele, na proporção do Brut, eu acredito que chega em torno de 70 a 80% de Moscatel e entre 20 e 30 de Brut. Porque assim, ó, o brasileiro ainda tem o paladar do docinho. E assim, ó, como eu já falei, vinho bom é aquele que agrada o paladar. Se a pessoa gosta do moscatel, que legal, que toma, que seja feliz, que curte o momento, né? E o nosso moscatel, como ele tem 2 medalhas de ouro, então o cliente não, muitas vezes assim, não precisa provar o produto. A medalha de ouro, ela já dá o atestado de que o produto é acima da média. E o nosso moscatel, ele não tem adição de açúcar, é só o doce da uva. Ele é, assim, uma cor linda, um perlage fino, ele é um produto diferenciado. E isso a gente percebe já no volume de vendas. Então, ele é bem diferenciado. Realmente, pro meu gosto, eu que, como eu disse logo no começo de saída, que não entendo nada, eu gosto muito do teu moscatel, acho espetacular mesmo. Inclusive tomei. Não foi aqui que eu tomei lá na feira. Eu experimentei alguma coisa na feira. Eu acho que foi o moscatel. Foi, é. O premiado é. Eu acho que foi, eu acho que foi, eu acho que foi. Fazia, fazia uns 6 meses que eu não tomava nada, porque eu tô apoiando, né? Porque a Bibiana não Ah, pode, aí sim, eu também não tô tomando. claro, claro. Então, Sim. mas aí como era só uma provinha, eu acabei experimentando. É, eu tava olhando aqui pro lado, assim, aí o pessoal pode achar, puxa, mas não tá nem prestando atenção. Não, é que aqui a minha parede aqui é de vidro. E aí eu falei dos Aham. cachorros e agora tava passando os gatos do vizinho. É uma fauna aqui. Ah,
os gatos passam aqui na minha garagem, aí ele tava bem olhando pra Sim, minha cara ali. Aqui, quando não tem cachorro, tem gato. Ah, sim, eles participam um pouquinho do podcast também. isso aí. E como que você se divide com o teu marido, assim, as funções dentro da empresa? Ele está mais na distribuidora? Como é que vocês estão se Sim, organizando aí? ele fica mais na distribuidora, mas ele gosta de vender, ele gosta de estar na rua, ele gosta do contato com o cliente, ele não é muito dessa questão burocrática, estratégica, né? Então ela fica mais comigo, né? Então ele é mais o comercial. Ah, mas aí Ele é até. o vendedor raiz, aquele que gosta de escrever no pedido no papel, né? Não é muito da tecnologia. Mas é muito bom que seja assim, porque aí vocês realmente se completam, né? Se vocês dois gostassem de fazer a mesma coisa, talvez não ficasse tão bom, né? Não ficasse tão bom. Sim, com certeza. Isso realmente ajuda também, né? Sim. Eu sim, quando, quando lá atrás você resolveu empreender, lá em 2009, quanto do que você pensou naquele momento lá aconteceu? Olha, aconteceu muito mais do que eu imaginava. Eu não sabia que eu tinha esse espírito empreendedor tão forte dentro de mim, né? E eu me surpreendi mesmo, mas claro, nem tudo são flores, né? A gente precisa, a gente abre mão de muitas coisas, né? E, mas eu estou muito feliz pela nossa caminhada, mas eu tenho certeza e às vezes eu penso assim, como que a gente chegou tão longe, né? Como que a gente soube caminhar da forma como a gente caminhou, né? Então a gente sempre teve os pés muito no chão, a gente dá o passo na medida da perna, nunca tenta dar um passo maior, né? E às vezes a vontade tem de dar um passo maior, né? Mas a gente reavalia e porque para tu subir a escada, para crescer, é um caminho mais árduo, mas para cair é rapidinho, né? Então, isso aí muitas vezes também a gente se preocupa, né, de poder levar as coisas da forma que não prejudique e que a gente sempre tenha uma empresa saudável. E nessa caminhada, Delci, você se lembra de uma coisa que você tinha certeza que ia dar certo e não deu? Pra gente falar também das pedras pelo caminho. Fala, poxa, isso aqui eu tinha certeza que ia funcionar e não funcionou. Mas, olha, eu vou te dizer assim, eu uma vez comprei uns bonés. Eu digo, em 2014, na Copa do Mundo, eu digo, vou fazer um kit, né? Sempre como tu falou, eu sempre tive essa questão, vou inovar, fiz um kit de um energético, uma vodka e um boné. Eu falei, as pessoas vão gostar de assistir os jogos da Copa, tomando uma vodka com energético com o boné, né? E aí eu fiz 5.000 bonés. E eu fiz esses bonés na certeza, isso vai ser um arraso, um sucesso. Mas eu também não pedi uma prova desses bonés, porque não tinha tanta experiência. Quando esse boné chegou, esse boné era muito feio. Meu Deus, eu falei, e agora o que que eu vou fazer com esses bonés? Porque as pessoas não vão gostar, não vão nem se sentir bem de usar esses bonés. E olha, sabe aquela certeza que tu tinha de fazer os pedidos que eu vou arrasar? E aí, meu Deus, era caixa de boné para tudo que é lado. E agora? E eu fui enfiando dentro daqueles kits e aqueles boné não terminavam nunca, né? E aí, em 2018, depois de 4 anos, teve uma nova Copa, né? E eu ainda tinha bonés. E aí eu fui viajar para a Alemanha, né? Foi quando eu comecei com, como já relatei antes, né? A questão do vinho. E aí era bem na época da Copa. E tinha um jogo do Brasil e da Alemanha. E a gente ia assistir esse jogo no hotel. E aí eu olhei quantos bonés, eu tinha 20 bonés. Eu falei, bom, eu vou levar esses bonés para a Alemanha.
e levei para lá, e nós éramos um grupo de 18. E aí eu falei para o pessoal: olha só, eu vou dar um brinde para cada um. E eu dei, distribuí os bonés, os 18, ainda dei dois para o rapaz do hotel, e todo mundo assistiu a Copa com os bonés. Eu falei: pois então, né? Depois de 4 anos, e ainda terminei de boas, né? Com os 20 bonés. E era assim, ó, quando eu comprei esses bonés, eu tinha certeza que ia dar certo. E assim, ó, foi uma luta, né? Ah, mas acontece. Eu faço essa pergunta justamente por isso, né? Porque a gente acaba inevitavelmente compartilhando mais as coisas que dão certo, enfim, e isso cria uma falsa sensação nas pessoas de que tudo dá certo, que a vida das pessoas é linda, que tudo é muito legal, e isso não é bem assim, né? Aliás, eu acho que isso é um dos problemas de hoje em dia, né? A rede social trouxe muita coisa legal, mas trouxe esse problema específico, assim, né? As vidas são muito perfeitas e isso causa problemas em pessoas que não têm aquela vida, né? Então, É, acho mas a vida de empreendedor, ela tem muitos tropeços, né? E às vezes a gente cansa também, né? Porque a gente não tem apoio do governo. A gente, para hoje ter uma porta aberta, né? A gente precisa ter muita coragem, né? Porque o governo não apoia, ele é o nosso sócio majoritário e ele só recebe, né? É a gente que faz o trabalho, que se chega dia 25 que tem que pagar um PIS e COFINS, se tu não quer, não tem dinheiro, o governo não quer saber, isso é um problema teu, né? Então, eu acho que ser empreendedor hoje é desafiador, exige muita resiliência, né? Então, não é assim, é tudo a mil maravilha, pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem muitos tropeços, né? O diferencial é da forma como a gente lida com isso, né? perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acabo sempre citando o João, que inclusive me deu a entrevista de novo, eu repeti a entrevista com ele sobre outro aspecto, que é o dono da Turista FC, posso falar o nome aqui, não tem problema, ele é uma agência de turismo específica, assim, ligada a esporte, né? Quem quer fazer viagens ligadas ao esporte. E ele falou uma frase logo no começo, que ele é um dos primeiros episódios, e eu sempre cito. Ele fala assim: a vida de empreendedor é mais sobre saber apanhar do que bater. É verdade. Então, isso é muito verdade, né? É o que você disse, é como você absorve isso e reage, né? É isso aí. Eu sim, agora eu quero te fazer uma pergunta contrária. Uma coisa que você não botou muita fé assim tal e deu muito certo. Pois então, eu acho que a questão da marca própria, né? Porque a gente começou, a gente também não sabia como esse mercado ia se comportar, né? E para nós foi uma surpresa muito grande, porque a gente cresceu muito rápido, né? Então, depois de 5 anos da marca própria, nossa, a gente tem, hoje já tem regiões onde o trabalho foi feito, onde o produto é comprado, não é mais vendido, o cliente já busca a marca, né? E eu não imaginei que isso ia acontecer de uma forma tão rápida, né? Porque a gente sabe que tu trabalhar uma marca é difícil, né? E eu confesso que eu não tive, não acreditei que fosse realmente acontecer da forma como foi. Bacana. Isso é para muitas vezes a gente ver que às vezes um pouco de sorte, se é que a gente pode dizer isso, acontece também, né? Nem sempre tudo que a gente tem coisas que às vezes a gente até não bota tanta fé, mas acaba que uma coisa leva a outra, né? É lógico Sim. que tem muito a ver com o trabalho, né? Tem muito a ver com o trabalho que foi feito, mas sempre tem um pouquinho do acaso, de cair na mão da pessoa certa, no momento certo, né? Isso tem um imponderável nisso também. Você acredita nisso ou não? Dito, eu acho que a gente tem que ter um pouco de sorte, né? Mas eu acho que a gente atrai também, né? Então, quando tu acredita, quando tu põe tuas energias, as coisas acontecem. E tem que acreditar sempre, né? Nem sempre, mesmo que tu acredita, nem sempre dá certo, né?
mas eu acho que é na dificuldade também que a gente cresce, né? Tu traça o caminho, não deu certo por um, tu muda a rota e vamos lá, né? Acho que não dá para se entregar. Sim, uma chance. Você pode voltar ao tempo que você quiser, pode ser um dia, um mês, uma década, enfim, para encontrar Delcy lá atrás e dar um conselho profissional. Quanto tempo seria e qual seria o conselho? Olha, eu vou te dizer assim, talvez até uns 10 anos. Ser mais paciente, não ser tão imediatista e esperar que as coisas acontecem no tempo certo. Eu dei uma pausinha aqui porque deu uma travadinha. É, mas como eu digo, né, eu não faço parte, então vamos voltar ao vivo. É, você estava começando a me responder que você diria para ter um pouquinho mais de paciência. E daí cortou. Sei, um pouco mais de paciência, porque eu acho que as coisas acontecem no tempo certo. Muitas vezes eu sou muito imediatista e perfeccionista. Então, eu acho assim que eu aprendi que a gente não pode se cobrar tanto, né? Deixar a coisa mais leve, levar a vida mais leve e esperar que as coisas aconteçam no seu tempo. Sim. Lógico que essa pergunta, quando eu faço, eu sei que a gente sempre responde ela com a cabeça de hoje, né? Sim, A gente, né, tá olhando lá para trás, mas está respondendo com a cabeça de hoje, né? Porque a gente é o que é e as coisas são como são, porque foi do jeito que foi, né? isso. E talvez essa tua ansiedade, esse teu imediatismo é justamente o traço que faz você ser tão inquieta e estar tá sempre criando alguma coisa nova. Então, é, o equilíbrio é sempre difícil, né? Mas talvez essa tua característica foi justamente o que te trouxe até aqui, né? Então as É, coisas são o que são, né? é isso aí. Eu também acho que nada acontece por um acaso, né? E as coisas acontecem quando precisam acontecer, né? E muitas vezes as pedras que estão no nosso caminho, isso é para nos fortalecer, né? Para a gente poder ser cada dia melhor, né? E deu-se o contrário. Se a gente for 10 anos para frente, que nós vamos encontrar lá? Olha, eu pretendo trabalhar até 60 anos, assim, na ativa como eu estou hoje. Então, eu tenho 5 anos para organizar essa questão profissional e depois não tem limite geográfico, né? Eu pretendo viajar bastante e conhecer muitas vinícolas, tomar muito vinho e levar uma vida mais leve, mais tranquila, assim, com menos preocupação e menos compromisso. E quem é que vai cuidar desse negócio, Dulce? Olha, eu já estou estruturando, né? Então, hoje a gente tem já uma operação de e-commerce que ela funciona sozinha, né? Então eu fico no estratégico, eu estou sempre ligada, tenho uma dúvida, mas é uma operação que funciona sozinha. Então a minha ideia é que as operações elas se funcionem, claro que eu estou lá olhando números, eu estou no apoio, né? Mas ela funciona sem a minha presença. Se eu estiver lá nos Estados Unidos ela vai funcionar também. Se eu estiver lá na Alemanha, ela vai funcionar também, né? Então, eu sei que é um desafio, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir, né? Tenho dúvida. Dulce, e falando de vinho mesmo, agora um pouco fora do profissional, até porque quem chegou aqui daqui a pouco, porque está na descrição, enfim, que a gente ia falar sobre vinho. Qual é o vinho que você bebe hoje? Que você gosta? Eu gosto de vinhos jovens, mas que também têm uma passagem por carvalho. Eu gosto da fruta presente, mas eu também gosto do tostado da madeira. Eu gosto de um vinho reserva, assim, muito equilibrado, mas eu não gosto muito de vinhos que assim, envelhecidos, 10, 15, não é muito o meu perfil.
eu vou te fazer uma pergunta meio polêmica, tá? Talvez seja meio. Claro. Eu nem sei se é porque eu te disse, não sou muito desse mundo, né? Mas eu sou um observador. Eu gosto de observar e tal. Quanto dessa onda de bebedores de vinho, porque tem, né, uma coisa assim mais, né, do que era, né? Tem a ver com gosto e ou com essa coisa de pertencer. Não sei se ficou claro o que eu estou querendo. É que não sei se é a questão que tu quis me perguntar, tipo, se fosse um modismo, a pessoa acha que tomar vinho é algo romântico, algo interessante. Eu acho que até como uma questão de pertencimento, né? De pertencer àquele lugar ali, né? Onde as pessoas tomam vinho, conhecem vinho, né? E lógico, isso pode acontecer naturalmente, porque você desenvolveu um gosto e pode acontecer porque você quer pertencer àquilo, né? Uhum. Sei lá. Da mesma forma que alguém compra um carro, não porque gosta do carro, mas porque quer pertencer àquele grupo de pessoas que tem aquele tipo de carro. E você, como está mais no meio, talvez você entenda mais disso do que eu. Existe a pessoa que desenvolve essa aptidão, sim, e aquela pessoa que daqui a pouco tem. Sabe essa frase que você falou assim? Vinho bom é o vinho que a pessoa gosta, né? Isso. Normalmente eu ouço essa frase de quem realmente gosta de vinho e entende de vinho. Às vezes tem algumas pessoas que dão mais valor ao preço do vinho ali e tal, para ter esse pertencimento. Tem isso ou não? Ou é só uma percepção maluca? Assim, ó, eu diria assim que a gente poderia, o vinho a gente classifica em categoria, e eu acho que nesse sentido a gente poderia falar em categoria. Porque tem as pessoas que são os apaixonados por vinhos, que realmente gostam de vinho. Quando a gente se reúne e a gente fala de vinho, a gente toma, a gente fala de uva, fala das percepções, mas também tem aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, que elas acabam comprando, por exemplo, uma champanhe, não talvez porque elas gostam da champanhe, mas pelo status. Eu estou tomando uma champanhe da França, então eu acho que existe essa questão nesse sentido de pertencimento pela classe social, porque o vinho ainda, de certa forma, não deveria ser, e eu acho que isso também está mudando, de que quem toma vinho tem muito dinheiro. Não significa, porque tu tem vinhos baratos, tem vinhos de mesa, né? Então, isso é um mercado, como é que eu vou te dizer, às vezes assim, até de difícil entendimento, né? Porque a pessoa que talvez nem goste tanto de vinho, mas ela vai comprar pelo status. Daí tem aquela que ama vinho porque realmente é o que ela gosta. E tem aquela pessoa que toma vinho também, mas é um vinho de mesa, que ela gosta do docinho. Porque às vezes eu vejo na feira, eu gosto do docinho, mas me falam que o vinho doce não é vinho, né? Então, às vezes existe isso também, como tu falou, a pessoa que entende de vinho, ela vai dizer: vinho bom é aquele que agrada seu paladar. Mas muitas vezes a pessoa não entende de vinho, mas ela fala: vinho doce não é vinho. Ele também é vinho e ele tem seu público, inclusive no Brasil, a maior o maior percentual de vinhos, se a gente falar em vinhos de mesa, 70% é vinho suave, é o docinho, né? Então, como que eu vou desmerecer tantas pessoas que gostam do vinho doce, né? Então, eu acho que nessa classe social também das pessoas que tomam vinho de mesa também existe o pertencimento, talvez de continuar uma cultura, uma tradição que era do pai, do avô, que eles tomavam uma taça de vinho durante o almoço, durante o jantar, principalmente quando a gente fala dos italianos, né? Então, eu acho que isso quando a gente fala nisso, é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina, né? É isso mesmo. E como produto, né? O vinho né, ele tem várias. Ele atende a todas as camadas, né? Porque você tem lá desde o vinho, sei lá, colonial, feito ali que não tem nem rótulo, né? E até, sei lá, o infinito, né? Isso é realmente até o infinito, né? Essa questão de valor. Né?
É até o infinito. Então, é um mercado que tem nichos, né? E cada um consegue ocupar de alguma forma esse nicho. E tem muito a ver com a cultura, né? E era essa a minha próxima pergunta, assim. O Brasil hoje, se a gente for olhar em relação ao resto do mundo, onde é que ele se coloca assim no consumo de vinho? Eu não saberia te dizer agora, mas ele está bem longe, assim, hoje o nosso consumo de vinho é muito baixo, ele chega em torno de 2 litros per capita, né? Se tu pensar assim, a cachaça é 8 e o vinho é 2, então tu imagina quanto nós temos para crescer, né? E aí se tu vai lá, Itália chega a ser 23 litros, per capita, né, por pessoa, enquanto no Brasil nós temos 2, né? Então a gente tem muito para crescer, né? Eu tentei dar uma pesquisada rapidinho aqui, assim, mas é tão rápido, ficou difícil. Eu só consegui achar o primeiro, o segundo e o terceiro. É, Em consumo absoluto, Estados Unidos, per capita, Portugal. Portugal é. Mas eu acho que a Itália, assim, ela é sempre entre os primeiros, Itália, Portugal. Portugal, França e Itália. É Tá. isso aí, exatamente, são os maiores, é. É. E França e Itália, inclusive, no consumo em número de garrafas também. Aí só perto Sim, dos Estados Unidos em número de garrafas. Mas se dividido pelas são os pessoas, maiores. olha, você É. vê, lógico que eu sei que o português toma vinho, enfim, minha família uma parte da minha família é de origem portuguesa, assim, meu avô sempre tinha vinho em casa, mas eu não sabia que era neste nível, assim, de consumo per capita ser tão alto, assim. Realmente me chamou a atenção. Não conhecia isso. E espumante? Espumante aí. O Brasil, eu tenho uma percepção que tem crescido bastante o consumo de espumante no Brasil. Faz sentido isso? Não? Muito sentido. Até a pandemia, normalmente os espumantes eles eram brindados no final do ano. E hoje o espumante, depois da pandemia, né, ele se toma praticamente todo dia. Então a venda do espumante aumentou muito depois da pandemia. Hoje se brinda as vitórias, se brinda as derrotas para esquecer, se brinda aniversário, enfim, né? Não tem momento. As amigas se encontram, vamos tomar espumante. E eu acho que isso é muito legal. Tanto é que a gente fala que o perlage, que são aquelas borbulhas, são as borbulhas da alegria, né? É o momento que a gente esquece, é o momento que a gente curte, né? Eu acho que é isso que a vida nos reserva, né? Exatamente. E você pensa em ter a tua vinícola, em vazar o teu produto ou não? Ou isso não está no teu Olha, radar? eu até já pensei numa vinícola boutique, né? Mas esse curso que eu terminei, o que é o The Winemaker, né? Que é o fazendor, fiz meu próprio vinho. Ali a gente teve muitas aulas teóricas, a gente teve práticas, nós fomos podar, a gente fez poda, a gente fez colheita, a gente vinificou e tivemos aulas teóricas com agrônomo. E assim, eu vou te dizer, eu não quero mais, porque isso é muito específico. É uma arte, tu elaborar vinho é uma arte. Então, eu deixo para quem realmente é perito nessa arte, porque elaborar por elaborar não adianta também, né? Então, realmente, para que o vinho seja diferente, ele seja saboroso, aromático, frutado, enfim, que ele tenha as características de um bom vinho, olha, tem que ser muito entendedor. Então eu ainda fico brindando a minha taça, né? E eu acho que eu tô melhor. Ah, mas é bacana também você ter saber até onde ir também, né? Isso Sim, também faz parte, né? E é uma característica importante, porque senão às vezes a gente vai indo, vai indo, vai indo, aí é uma coisa que estava dando muito certo, acaba virando o fio, né? sim. Delci, aqui no fim eu sempre abro espaço para o meu convidado, como ele fica sendo perguntado o tempo inteiro, eu abro espaço se você quiser fazer uma pergunta,
tua chance é essa. Então, como você falou, faz muito tempo que a gente se conhece e eu sempre lhe admirei muito da visão que tu tens, é uma visão muito estratégica, ou seja, a gente fala qualquer assunto contigo e tu domina e tu tem um posicionamento firme. Eu gostaria de saber, assim, ó, como que tu faz, tu estuda, enfim, como que tu tem essa percepção e esse senso crítico de falar sobre qualquer assunto? É bom, obrigado, mas lógico, né? Hoje, inclusive, eu falei de um que eu realmente não tenho condição nenhuma de falar assim. Mas um pouco quando eu falei disso, eu expliquei. Isso me incomoda. Eu me incomodo quando surge um assunto que eu, lógico, dominar um assunto é uma coisa muito profunda, né? Mas eu me incomodo de não saber minimamente do que está sendo dito, né? Então, eu tenho já 47 anos, mas eu procuro, pelo menos de vez em quando, dar uma ouvida no que o pessoal está ouvindo de música, colocar numa rádio mais popular ou numa rádio mais jovem para ver o que o pessoal está ouvindo. Eu gosto de estar sabendo o que está acontecendo. Então, eu tenho muito, talvez até essa preocupação de de ficar fora assim do que está acontecendo e de algum assunto. Tem um pouco a ver com o meu trabalho, né? Eu sempre trabalhei em áreas que a gente precisava ser um pouco estratégico eu fiz economia, né? E economia também, quando você estuda para ter uma visão ampla das coisas, né? Porque economia é assim, né? Alguém mexe lá numa coisa lá no Oriente Médio, impacta na gente aqui, então é muito uma reação em cadeia, né? Então, eu acho que um pouco é natural, talvez, né, de mim, assim, sempre tive isso mesmo, assim, essa curiosidade. Mas eu leio muito, eu leio muito. Uhum. Eu não leio, eu não leio livro romance, assim, eu tenho muita dificuldade. Inclusive, minha irmã me puxa bastante a orelha, porque eu tenho bastante dificuldade, assim, de ler livros de romance, então eu leio muito livro de conteúdo específico, assim, né, ou de história, ou de biografia, eu gosto bastante de biografia, ou livro de gestão mesmo. Assisto bastante coisa. Eu sou daqueles que fica vendo History Channel, sabe? Eu sou desses, assim. Sim, Eu. sim, Mas é lógico que isso é meio agoniante também, né? Porque isso não tem fim, né? Não tem fim, né? Na verdade, quanto mais você estuda, menos você sabe, né? Porque você vai cada vez vendo que é uma infinidade de conhecimento e de coisas assim. Talvez o que isso me trouxe mais, e até por isso que hoje eu consigo fazer aqui um momento que eu fico ouvindo uma pessoa uma hora sem falar tanto, é que com o tempo, essa coisa de ler um pouquinho sobre tudo, estudar um pouquinho sobre tudo e tal, faz a gente querer ter menos razão, eu acho, sabe? oh, que interessante isso, hein? Isso eu acho que tem sido a coisa que eu mais falo com as pessoas que trabalham comigo, sabe? Inclusive. Porque quando a gente quer ter muita razão, a gente deixa de aprender, na real. É verdade. Porque aí, quando a gente quer ter a razão absolutamente, a gente não ouve o outro. E se a gente não dá nem a oportunidade de ouvir, a gente deixa às vezes de aprender alguma coisa. Porque por mais que no fim você discorde do que você ouviu e não concorde, mas sempre tem alguma coisa ali que você aprendeu. Nem que seja como vender para essa pessoa, enfim, né? É do jogo. Sim. Então, acho que isso, assim, eu acho que foi sempre essa busca, assim, sei lá, por tentar ser um pouco melhor. Eu acho que conhecimento e estudo, em última análise, é essa busca de a gente tentar ficar melhor, né? Um ser humano melhor mesmo. Então eu me incomodo porque chegamos no ponto. Eu dei toda uma volta e cheguei bem no ponto. Eu tenho uma necessidade de me conectar com as pessoas. Porque eu acho, é uma pretensão, de que se eu me conecto eu consigo ajudar de alguma forma. Só Entendi. que se eu não entender aquela pessoa, não saber do que ela gosta, não saber do que ela está falando, eu não consigo. Não se conecta, claro. Então, se eu for hoje numa reunião de enólogos lá, de pessoas que apreciam vinho, e for lá, eu não vou me conectar.
porque eu não vou entender do que está sendo dito. Então, esse é o ponto. Eu acho que é por isso que eu busco tanto, porque eu tenho essa necessidade de me conectar com as pessoas. Eu acho que ficou uma Interessante. resposta longa, mas eu acho que no fim eu consegui desmembrar bem. Eu acho que Com é isso. certeza. Eu achei isso bem interessante e faz todo sentido, né? Porque tu te conecta quando tu consegue conversar, então eu acho que é o caminho, né? Né? Se você vê, tem estudos que dizem que quando você fala uma outra língua, você acaba pensando um pouco como as pessoas daquele lugar. Porque você tem que pensar naquela língua e tal, você acaba aprendendo a cultura. Então acho que é um pouco disso, né? Se você conhece as realidades, as situações, acho que você consegue se conectar mais facilmente. Então Aham. acho que é essa a minha busca, assim, quase que. Lógico que a vitória é impossível, né, nisso, porque não tem, você não vai conseguir, né? O conhecimento é infinito, né? Mas eu vou tentar, enquanto der, eu termino um curso entre outros, É, eu vou tentando. eu também. Eu tô sempre correndo atrás, né? Eu acho que é isso. A gente não sabe o que virá depois, né? Então aqui, pelo menos, eu acho que a gente tem que tentar todo dia dar um passinho para frente, né? Sim, com Isso eu certeza. acho que é legal. Neuci, eu quero que, se você puder, deixar ou um livro, ou um filme, ou os dois, de dica para quem curtiu o nosso assunto e quer continuar nele, se você tiver. Olha, o filme que eu indico é Uma Linda Mulher da Julia Roberts, com a Julia Roberts, né? Por quê? Porque eu acho que a gente, como empreendedor ou como pessoa mesmo, nós nunca podemos julgar as pessoas pela aparência ou pela nossa percepção, sem saber a fundo o que que acontece. E eu acho que o filme, ele diz tudo, né, porque, ela foi numa loja para comprar roupas e ela não estava muito bem vestida e ela não foi atendida. E aí depois ela passou na frente já toda bonita com um monte de sacolas e os vendedores correram atrás, né. Então eu acho que assim, ó, nunca julgue as pessoas, por aquilo o que você enxerga ou sem conhecer. E isso não só julgar a pessoa, também as atitudes, muitas vezes você critica: "Ai, a pessoa fez algo errado ou algo certo", então eu acho que não existe certo ou errado, existem pontos de vista, e a gente tem que respeitar e muitas vezes não julgar, falar daquilo que você não sabe o que está acontecendo. Perfeito. E não tem outro motivo pelo qual esse podcast chama Eu, Você e as Circunstâncias. Porque cada pessoa tem as suas circunstâncias, né? Então quer dizer exatamente isso, né? A gente não tem como arrancar as circunstâncias do indivíduo, né? Então cada um tem sua história e se a gente conseguir ouvir e entender um pouco a história, no final lá a gente pode continuar não concordando, mas a gente passa a entender mais, né? Com certeza. Delci, a gente está chegando ao fim e eu queria que você usasse aí o tempo que você quisesse, porque a internet é bom que não tem tempo, né? Para deixar teu recado final, mensagem final, propaganda, beijo pro filho, para filho, enfim, fica à vontade, o tempo é teu, você usa como você quiser. Hum, como já falei, né, no início, nós temos uma distribuidora, temos um e-commerce e agora nós estamos construindo uma loja física, né, então no ano que vem teremos um novo empreendimento por aí, que vai fazer, a gente vai focar em experiências, né, então eu comecei há um mês atrás uma pós em enoturismo, enoturismo são experiências em vinhos, né, então eu estou no meio de uma cidade, de uma metrópole, que experiência em vinhos eu vou trazer para os meus clientes, para São Leopoldo, né, então entrei nesse novo projeto, né, e assim, ó, eu tenho certeza que isso eu consigo realizar ou esses novos projetos eu estou iniciando, porque eu sempre tenho pessoas ao meu lado, pessoas que me apoiam, pessoas que me incentivam, que me encorajam.
E claro que eu não posso deixar de agradecer a minha família, né, meu esposo que sempre me apoia, as minhas filhas, embora elas trabalhem em áreas distintas, a gente tem muita conexão com relação a negócios, né, e muitas vezes eu chego, às vezes até desanimada com relação a certos assuntos, né, e assim, as meninas novas, né, mas elas têm uma percepção um pouco diferente, e isso me ajuda muito, né. Então, esse apoio que eu tenho, como falei, da família e também de pessoas que trabalham muito tempo com a gente. Nós temos hoje o nosso primeiro funcionário, e isso me gratifica muito, né, porque são pessoas que cresceram com a gente, pessoas com as quais a gente sempre pode contar, e porque se a gente hoje é o que a gente é por causa da equipe, né, nós sozinhos a gente não consegue fazer nada. A gente consegue fazer sim quando a gente tem uma equipe coesa, e por isso que a gente precisa valorizar as pessoas e muitas vezes entender, nós como seres humanos, a gente tem um instinto de sempre enxergar só a coisa negativa, a coisa ruim, mas a gente sempre tem que pensar, se tem uma coisa ruim e 9 boas, vamos enxergar as 9 boas e deixar lapidar essa ruim, porque muitas vezes ela pode agregar para que a gente possa fortalecer essa relação, né. Então eu só tenho que agradecer, a palavra é gratidão por tudo que eu conquistei, pela pessoa que eu hoje sou e pela pessoa que ainda serei, porque com esse novo empreendimento, com esse novo projeto que eu não precisaria, né, eu quero impactar mais pessoas, eu quero melhorar a vida das pessoas, né. Então acho que se eu consigo fazer outras pessoas felizes, eu também sou feliz. Então um brinde, a gente sempre faz a 2 e nunca sozinho. Muito legal, Delci, muito legal mesmo. Só antes de eu partir para os agradecimentos finais, deixa eu só te fazer uma pergunta. Esse projeto é aquele que eu vi lá atrás ou ele mudou? Não, não, é aquele mesmo. Que legal, que legal. Vai ser muito bacana. Eu lembro bem. Era muito legal. Que Sim. bacana. Eu sei, muito obrigado, assim, pela tua disposição de participar para cá, com a gente. Eu fico muito feliz mesmo. Eu para te chamar, eu quebrei uma regra do meu podcast, eu deixei para te falar isso no fim, porque eu tinha uma regra de não chamar ninguém que eu tenha algum tipo de envolvimento profissional, né? Eu tinha essa regra. Mas eu quis te chamar porque, primeiro porque eu queria ouvir um pouco sobre o assunto, e porque se tinha alguém que eu sei que eu poderia chamar, porque sempre foi uma pessoa muito correta, muito, enfim, tudo que eu já disse era você. Então, eu fico muito feliz mesmo de ter podido te ter aqui, um pouco representando todos esses fornecedores que ao longo do tempo eu trabalhei, assim, e trabalho, né, ainda até hoje. Então, eu fico muito feliz que tenha sido você que tenha vindo, porque realmente é uma pessoa que é muito querida e que a gente admira pela história, não só da empresa, como pessoa, pelo jeito que trata todo mundo, enfim. Fico muito feliz mesmo de ter te tido aqui. Você que está aí do outro lado, eu espero que você tenha curtido o nosso papo e tenha te feito pensar por um minuto, ou dar risada, ou talvez decidido seguir a carreira da Delcy, estudar mais sobre vinho, ou mesmo ter desistido, porque entendeu que não é esse o teu lance. É, eu sempre brinco aqui no final que eu não fico durante o vídeo pedindo para você seguir, mas se você ficou 1h12 aqui nos assistindo, nos ouvindo, deve ter curtido, né, Delci? Acho que fez sentido para você. Então, curte o canal, segue a página aí, que isso ajuda a chegar a outras pessoas e talvez àquela pessoa que vai ajudar. Não se esqueça que um podcast não dá conta de nada na sua vida. Se você se interessou por algum assunto aqui que a gente tratou, vai estudar, vai ler, vai pesquisar, porque você não vai sair daqui sabendo nada, né? Você vai, no máximo, sair daqui curioso, e se isso acontecer, eu já fico muito feliz. Vai procurar um livro para ler, vai estudar. A Delcy fez um monte de curso, tudo que ela falou aqui saiu de algum lugar, né? Então, se você sair só repetindo por aí, você vai passar vergonha. Vai estudar. Porque as pessoas fazem isso, Delcy, na internet. Elas ouvem a gente falar uma coisa e aí elas saem repetindo, É né? verdade.
mas tudo que a gente fala, pelo menos o que a gente, eu e você fala aqui, tem alguma coisa por trás, né? Então é legal a gente deixar isso claro aqui que eu sou contra as pessoas ver uma coisa na internet e achar que já saiu sabendo daqui e aqui não é diferente. Vai É, estudar. exatamente, é isso aí, vai estudar. Eu também, quando eu falo, eu procuro falar com propriedade, que realmente eu vivi aquilo, eu sei, porque a internet é a terra de ninguém, né? Então as pessoas vão falando que não sabem, e isso é ruim, né? E assim, eu quero te agradecer muito pela oportunidade. Eu tenho muito apreço, muita admiração pelo profissional que tu és, pela pessoa que tu és, e também sempre te agradecer, porque sempre abriu as portas para gente, né? E assim, ó, eu acho que a vida ela é bela de ser vivida, né? E quando a gente pode inspirar alguém, se alguém se interessou por esse mundo do vinho, assim, é um mundo fascinante. A gente quando entra, a gente não tem mais vontade de sair, a gente não consegue mais sair, né? E assim, ó, eu também fico sempre à disposição, se alguém tem alguma dúvida, se quer esclarecer, se gostaria de entender um pouco mais, talvez a gente pode conversar sobre categorias de vinhos ou sobre um vinho que gosta. E assim, ó, para você que gosta do vinho docinho, continua gostando, ele é um vinho igual ao outro. Então, assim, ó, eu sempre falo que a cerveja, ela é um carboidrato vazio. O vinho, ele tem antioxidantes, ele é contra o envelhecimento, ele tem uma série de benefícios. Então, beba com moderação. Excelente. Bom, todas as nossas redes sociais, sites, contatos vão estar aqui na descrição, independente de onde você está, no YouTube ou no Spotify. Então, nos sigam lá. Aí você vai achar a porta aí para todos os nossos conteúdos, nossas empresas, enfim. Se fizer sentido para ti, fique por lá. Se fez sentido para ti, também volte semana que vem. Não precisa voltar só semana que vem, né? Se você chegou aqui por agora, tem esse episódio aqui nas minhas contas é o 105, então a gente tem um monte de episódio aí que você pode dar uma voltada aí e ver. Daqui a pouco tem outros assuntos aí que você pode curtir. Sobre vinho, inclusive, tem um episódio da temporada Longe de Casa que é com Paulo Mancha, que é um ex-comentarista da ESPN que foi para o Canadá trabalhar em vinícola lá no Canadá. E aí lá tem um episódio que ele conta um pouco dessa história. Então, se você gostou desse assunto, esse é um episódio que você pode voltar lá e ver. Voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Se cuide, fique bem e até lá.